Então vamos lá, olha, eu vou compartilhar aqui agora, como eu falei para vocês, o TR, o modelo de TR, minuta de TR padrão lá da AGU. Uma coisa importante, tá? A AGU está trabalhando nesse momento as novas minutas padrão de acordo com a 14.133. Então nós ainda não temos as minutas novas. O que nós temos ainda são as minutas antigas, né? Ela está com uma força-tarefa lá para liberar essas minutas para a nova lei de licitações. Então, essa minuta que eu vou mostrar para vocês, né, ela foi atualizada em 2019, com base no decreto 10.024 de 2019. Deixa eu pegar aqui, acho que é esse daqui, ó. Isso. Estão vendo aí? É um arquivo do Word aqui, ó, né, com a minuta de termo de referência. Deixa eu ajustar aqui. O que que eu quero mostrar para vocês? Olha, então, essa aqui é a minuta padrão da AGU. Essas minutas da AGU são excelentes, porque elas apresentam notas explicativas em cada um dos campos do termo de referência. E essas notas explicativas têm toda a fundamentação jurídica, tem jurisprudência, se for o caso. Então, é como se fosse uma apostila, né? É ótimo para estudar. Vale muito a pena vocês darem uma olhada se vocês não conhecerem ainda, né? Então, olha o que eu quero mostrar para vocês. Olha, vou pegar essa licitação aqui, eu estou construindo o meu termo de referência, aquisição de itens. Poderia ser perfeitamente aquele objeto que eu falei para vocês, ó, lápis, caneta e papel. Quando eu pesquisei preço, eu verifiquei que o papel é R$ 100.000. Então, por ser um bem divisível, eu tenho que separar em duas partes, né? Uma parte de 25%, que eu vou chamar de cota reservada para pequenas empresas, e uma outra parte de 75%. Olha como é que a AGU sugere que vocês façam no termo de referência. Ela pegou o item 1, papel, dividiu em dois, item 1 e item 1.1. A especificação... Desculpa. A especificação do objeto é a mesma. Papel, a tamanho A4, com isso, isso e isso. A especificação do objeto é a mesma. O que que vai mudar? É que a disputa para esse item 1 vai ser ampla. E para o item 1.1, nós teremos a cota reservada. Ou seja, para disputar aqueles 25%, somente empresas pequenas. O que significa dizer que eu abri um termo de referência com 3 itens, tramitei o processo para o setor de compras fazer a pesquisa de preços. Quando o setor de compras fez a pesquisa de preços e achou esses preços, opa, então a gente tem que dividir esse item. Volta para o setor que faz o termo de referência para ele abrir esse item em 1 e 1.1. Tá? Então, esse é o impacto que a cota divisível gera na elaboração dos termos de referência. Vou parar aqui de compartilhar esse termo de referência, depois eu vou voltar nele para mostrar a questão do SRP, porque agora eu vou abrir os slides para a gente falar especificamente sobre o sistema de registro de preços e, principalmente, o impacto que o SRP gera na hora de nós elaborarmos aí o nosso termo de referência. Deixa eu colocar aqui para apresentação, pronto. Então, vamos entrar agora no sistema de registro de preços. Antes de eu mostrar para vocês o que nós temos na nova lei sobre o sistema de registro de preços, eu vou falar rapidamente um histórico sobre o SRP, né? Se nós pegarmos a 8666, a 8666, no artigo 15, ela dispõe: as compras, sempre que possível, deverão ser processadas pelo sistema de registro de preços. Ótimo. Ainda nesse mesmo artigo do 8666 está escrito lá: quem for utilizar o SRP precisa regulamentar por decreto, observando os seguintes requisitos: a licitação precisa ser feita por concorrência, a validade do registro não pode ser superior a 12 meses e o regulamento precisa ter um mecanismo de atualização dos preços. Tá? O que significa isso? Significa que o ente federativo que quiser utilizar o SRP precisa regulamentar. Quem foi o primeiro ente a regulamentar? A União. Em 2001, o governo federal publicou o Decreto Federal 3931. E nesse decreto 3931, ele
trouxe uma série de inovações na operacionalização do sistema de registro de preços. O que aconteceu na prática? Os estados e municípios, para utilizarem o SRP, precisavam regulamentar também. Consequentemente, vimos acontecer a política do Ctrl-C, Ctrl-V. Foi o que aconteceu. O Brasil inteiro praticamente copiou o decreto federal. Só que esse decreto federal ele criou tanta inovação, por exemplo, a carona, possibilidade de registro de preços para serviços, né? Possibilidade de aditivo na ata de registro de preços, tudo isso vinha no decreto federal 3931 de 2001. Só que o TCU bateu demais nesse decreto, até que em 2013 o governo federal editou um outro decreto, 7892. E é esse decreto 7892 que está vigente atualmente. O que a nova lei ela faz? A nova lei, a 14.133, ela pegou a essência do decreto federal e trouxe para a norma geral. Então, diferentemente do que nós estamos acostumados a ver na 8666, que fala muito pouco sobre o SRP e deixa a responsabilidade toda para um decreto, aqui na nova lei, essa nova lei ela aprofunda no SRP, mas ela demanda também que cada ente federativo faça o seu regulamento para operacionalizar os detalhes do SRP. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, o que a gente tem aqui de novidade nesse SRP, porque além de trazer muita coisa do decreto federal, o legislador, quando fez a 14.133, ele trouxe aí algumas coisas inovadoras que nós não estávamos acostumados a fazer no SRP anterior. Então, artigo 82, um ponto importante, na nova lei de licitações, o sistema de registro de preços, ele é classificado como um procedimento auxiliar. A nova lei apresenta 5 procedimentos auxiliares, né? Credenciamento, procedimento de manifestação de interesse, pré-qualificação, registro cadastral e SRP. São os 5 procedimentos auxiliares da nova lei. Antigamente o pessoal sempre perguntava o que é um SRP? Porque não é modalidade, não é tipo, não é critério de julgamento, é um sistema. O que significa isso? Agora está mais claro. SRP é um procedimento auxiliar. Mas o que é um procedimento auxiliar? São procedimentos previstos na lei que o gestor público pode utilizar para auxiliá-lo na condução de uma contratação pública. Tá? Por isso, procedimento auxiliar. Característica principal do SRP. Eu faço a licitação pelo SRP. Assim que a licitação é homologada, em vez de eu convocar a empresa para assinar um contrato de imediato, eu convoco a empresa para assinar uma ata de registro de preços. Nessa ata, a empresa se obriga a fornecer por aquele preço, aquele objeto, até aquela quantidade total que foi estabelecida na licitação. Sendo que a principal característica é que a administração pública não é obrigada a contratar. O que significa dizer que a empresa que participa de uma licitação pelo SRP, ela não tem a certeza da contratação, ela tem apenas uma expectativa de ser contratada. Tá? Então vamos lá, agora diante dessa breve introdução, SRP na nova lei. Artigo 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre, ou seja, quando vocês forem fazer o edital da licitação, né, quando o setor de licitações for montar o edital de SRP, como é que o setor de licitações vai saber se é um SRP ou se é uma licitação tradicional? Isso aí precisa vir do planejamento. Então, quando vocês forem fazer um termo de referência, se vocês decidirem no planejamento que será SRP, isso tem que constar no objeto da contratação, no objeto do TR. Então, quando eu escrevo um TR, quando vai ser pelo SRP, eu coloco lá, o objeto é a realização de sistema de registro de preços para aquisição de resmas de papel A4, conforme especificações deixo bem claro que eu estou apenas registrando preços. Essa informação é crucial para as empresas, justamente porque, se eu falar que eu estou fazendo uma licitação para aquisição de 100 mil resmas de papel A4, eu estou garantindo para a empresa que eu vou comprar 100 mil resmas de papel A4.
ela vai trabalhar com isso na precificação dela. Se eu tiver colocando que é um SRP para resma de papel A4, a empresa já sabe o seguinte: opa, pode ser que eu tenha que entregar até 100 mil resmas, mas só se o órgão pedir. Ela não tem a garantia que ela vai entregar tudo que o órgão vai pedir, vai querer tudo isso. Tá? Então, isso é muito importante que conste lá no termo de referência. Então, continuando aqui, quais são os itens que devem constar no edital? As especificidades da licitação e do seu objeto, assim como a quantidade máxima de cada item, a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviço, de unidades de medidas. Isso tudo a gente já conhece do decreto. Preços diferentes, né? Eu posso estabelecer preços diferentes. Exemplo, um órgão federal que tem sede em vários estados. O pessoal lá tem um órgão que tem sede em Brasília, mas tem unidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Tocantins. Ele pode centralizar a contratação, ou seja, o setor de licitações em Brasília fazer uma licitação só, mas colocar lápis, vamos pensar em lápis para entregar em Brasília, lápis para entregar no Tocantins, lápis para entregar no Rio de Janeiro, lá, cada um com preço diferente por causa do custo de entrega, tá? Então, é possível fazer isso no SRP? Sim, é possível fazer isso, a gente já conhece isso do decreto 7892. Continuando aqui, possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo menor do que o máximo que foi previsto. Isso é muito comum quando a quantidade é muito grande. Por quê? Quando a quantidade do que eu vou licitar é muito grande, eu diminuo a competitividade do certame. Ah, quero registrar preço de 1 milhão de resmas de papel. Poxa, diminuo demais a competitividade. Poucas empresas conseguem fornecer essa quantidade. Então, eu possibilito que na licitação as empresas possam ofertar quantidades menores, tá? Então, isso é possível no SRP, assim como nas licitações tradicionais também. O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto. Então, para a SRP, eu só posso adotar um desses dois critérios de julgamento. Eu preciso colocar no edital as condições para alteração dos preços registrados, e isso é um ponto muito importante. Se nós pararmos para analisar hoje a situação, inflação mais alta, crise pós-pandemia, crise e guerra na Ucrânia, né? Acabei de ler hoje de manhã, né? Com esse negócio da guerra da Ucrânia, Rússia, esse negócio todo, está tendo falta de matéria-prima para fazer papel, embalagem, está encarecendo o preço do papel. Olha só o impacto que a guerra tem nos preços. Então, a gente está passando um momento complicado. E eu tenho hoje vários municípios aqui no Rio de Janeiro. O pessoal me liga: Eduardo, o que eu faço? Não estou conseguindo. Qual é a alternativa? Por quê? A empresa participou de uma licitação há 6 meses atrás, 8, 10 meses atrás, ganhou, assinou uma ata de registro de preços, e agora a empresa não tem como manter aquele preço. Mudou muito, combustível subiu demais, dólar subiu, ou seja, vários itens, insumos tiveram preço que subiram, os preços que subiram assustadoramente. E aí, como é que eu faço isso? Né? Existe parecer da AGU que não permite a revisão de preços de uma ata, porque o Decreto Federal 7892 ele só permite reduzir preço de ata, ele não permite aumentar preço de ata. Então, tem muita ata travada, parada aí. Agora, com a nova lei de licitações, finalmente isso vai morrer, vai acabar esse problema. Pelo menos eu espero que acabe esse problema. Por quê? Porque nós vamos poder colocar no edital da licitação as condições para alteração dos preços registrados, reajuste de preço, revisão de preço, tá? Então, isso vai melhorar muito a dinâmica da utilização do SRP. Continuando aqui, cadastro de reserva, né, que é a possibilidade de registrar mais de um fornecedor, né, para o mesmo item, desde que ele aceite fazer o preço do primeiro. Isso a gente já conhece também do decreto, né? Vedação, isso aqui é uma novidade, olha. Vedação à participação de um órgão em mais de uma ata com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado. O pessoal pergunta isso direto. Eu posso ter no mesmo período 2 atas para o mesmo objeto? Tá aí, ó. Não. Essa é a regra, não. Salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. É a única excepcionalidade, tá? Isso precisa ser justificado. E eu preciso colocar também no meu edital da licitação pelo registro de preços as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços, tá? Então, é isso que eu preciso descrever no edital do SRP. Aí, continuando mais um pouquinho aí, descendo lá para o parágrafo 3º,
Muito cuidado com isso que eu vou falar agora, né? Eu, se tivesse escrito a nova lei, não teria colocado essa possibilidade aqui, tá? Isso é inovador. É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido. Só que eu só posso fazer isso em algumas situações. Quais são as situações? Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão não tiver registro de demandas anteriores. No caso de alimento perecível e no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Nessas situações, é obrigatória a indicação do preço máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. O que é isso? É o legislador dizendo o seguinte: o que nós vimos aqui lá quando a gente falou de ETP? Toda vez que eu faço o planejamento de uma contratação, eu preciso estimar quantidades. Quando eu vou na nova lei, está lá escrito, artigo 40, como é que eu estimo quantidades? Em função do consumo e da provável utilização. E eu mostrei isso para vocês aqui, inclusive mostrei uma memória de cálculo. Se lembram disso? Dei o exemplo da caneta. Várias pessoas já me perguntaram isso. Mas, professor, e se eu nunca comprei esse objeto antes? Eu não tenho histórico de consumo. Como é que eu quantifico? Eu acho que tem como quantificar. Eu sempre oriento para isso. Mesmo porque na 8666 é impossível fazer licitação sem quantidades. Agora, na nova lei de licitações, abriu-se essa excepcionalidade para o SRP. Então, se eu tiver um objeto que eu nunca contratei antes, vai ser a primeira contratação, eu não tenho histórico de consumo, a lei permite que você licite pelo SRP sem dizer a quantidade. Entretanto, você vai ter que dizer qual é o montante financeiro que você separou para pagar aquele objeto. E aí você vai fazer a ata pelo valor, e aí, à medida que você vai pedindo, você vai pagando, pagando até chegar naquele valor máximo, tá? Então, não tem quantidade. É a primeira vez que eu vejo isso numa licitação, na legislação de licitações e contratos. Eu tenho muito medo de como isso vai ser utilizado na prática, tá? Porque você perde um pouco o controle disso aí. Mas está permitido pela nova lei de licitações. Continuando aqui, mais um ponto interessante da nova lei. A Lei 8666, ela só prevê registro de preços para compras. Quando veio a Lei do Pregão e o Decreto 3931 de 2001, eles previram registro de preços também para serviços. Aí ficou-se uma dúvida na época. Eu posso fazer SRP para obras e serviços de engenharia? E aí o TCU tem inúmeras decisões determinando que não é possível fazer registro de preços para obras e serviços de engenharia. Então agora as coisas mudaram. A nova lei permite registro de preços para obras e também para serviços de engenharia. Então está aqui parágrafo 5º. O que nós temos aí? O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, desde que observadas as seguintes condições. Então, toda vez que vocês forem utilizar o registro de preços, vocês têm que observar isso aqui. Realização prévia de ampla pesquisa de mercado, isso não é nenhuma novidade, para toda licitação a gente faz. Seleção de acordo com procedimentos previstos em regulamento, ou seja, é a nova lei de licitações demandando que vocês regulamentem o SRP. Então, assim como na 8666, vocês, para utilizarem o SRP, vocês devem regulamentar o SRP. E, além disso, desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Atualização periódica dos preços registrados, definição do período de validade do registro de preços e o cadastro de reserva. Então, é isso que nós temos aí que observar para fazer o sistema de registro de preços. Olha outra novidade aqui interessante do SRP. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, mais uma vez chamando regulamento, ser utilizado nas hipóteses de contratação direta, tanto na inexigibilidade quanto na dispensa de licitação, desde que seja para atender a mais de um órgão ou entidade. Isso é uma novidade, é uma inovação, tá? Mas já aconteceu uma vez, sabem quando? 2020, quando tivemos diante, né, do início lá da pandemia,
O governo federal, em fevereiro, ele publicou a Lei 13.979 de 2020, né? 13.979 de 2020. E nessa lei, no artigo 4º, ele flexibilizou o processo de contratação pública para as contratações inerentes ao enfrentamento à pandemia. Ele criou uma dispensa emergencial nova, criou o pregão express, criou a possibilidade de pagamento antecipado em algumas situações, ou seja, uma série de flexibilidades, planejamento mais simplificado, várias coisas foram criadas por essa lei para enfrentamento à pandemia. E uma das novidades trazidas pela lei foi a possibilidade de fazer dispensa emergencial para gerar uma ata de registro de preços, desde que fosse para atender a mais de um órgão. Então, na época, né, até foi bem interessante, porque imagina a situação, eu tenho uma necessidade emergencial para enfrentamento à pandemia, vou fazer uma dispensa para comprar álcool gel, por exemplo. Mas está todo mundo precisando comprar álcool gel. Então, já que eu vou fazer a minha dispensa emergencial, eu chamo outros órgãos para participarem, faço essa dispensa emergencial contemplando a quantidade de todo mundo, e eu faço um processo só, que vai gerar uma ata que vai atender a todo mundo. Tá? Essa foi a ideia trazida pela 13.979. Só que na 13.979, isso foi aberto só para aquele caso específico de dispensa emergencial. Agora, na nova lei, é diferente. Na nova lei, abre-se a possibilidade de fazer qualquer contratação direta, seja inexigibilidade ou dispensa, para gerar uma ata de registro de preços. A única condição é que seja utilizada por mais de um órgão, tá? Eu, particularmente, acho isso maravilhoso, né? Porque vocês sabem que treinamento pode ser contratado por inexigibilidade. Então, eu posso ter agora uma inexigibilidade para gerar uma ata de registro de preço de treinamento para atender a vários órgãos, né? Isso pode ser muito bom no meu caso, né? Falando aí da minha situação, tá? Então, mais uma novidade trazida pela nova lei de licitações. Artigo 83, texto igual do 8666. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivado. Nós sabemos que quando eu faço uma licitação pelo SRP, foi o que eu disse para vocês mais cedo, né? Eu não sou obrigado a contratar. Se eu for contratar aquele objeto, eu vou dar preferência para a ata, mas eu posso fazer outra licitação, principalmente se eu encontrar a ata com preço mais alto que o mercado, tá? Essa é a ideia. Artigo 84, o prazo de vigência da ata. Opa, outra novidade aí, olha. O prazo de vigência da ata será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Então, nós sabemos que pela 8666, o prazo de validade do registro não pode superar 1 ano. Eu posso prorrogar uma ata atualmente? Sim. Se eu fizer por 6 meses, eu posso prorrogar por mais 6. O somatório dos prazos não pode ultrapassar 1 ano. Agora, com a nova lei de licitações, eu posso fazer uma ata por 1 ano e prorrogá-la por mais 1 ano. Só cuidado, porque no passado, alguns órgãos indevidamente prorrogaram prazo de ata. Tá? E o pior não é isso. Eu tinha uma ata para 100 mil resmas de papel A4, 12 meses. Acabaram os 12 meses, eu pedi as 100 mil resmas. Aí o cara ia lá, prorrogava por mais 12 meses e colocava mais 100 mil resmas. Errado. Qual é a lógica aqui? A lógica é a seguinte: eu fiz uma licitação, gerei uma ata de registro de preços de 12 meses para 100 mil resmas de papel A4. Chegou lá no finalzinho do período de vigência, eu só usei 70 mil resmas, só pedi 70 mil resmas. Então ainda tem um saldo na ata, mas está acabando o prazo de vigência. Aí eu posso prorrogar esse prazo por mais 12 meses para poder utilizar aquele saldo de 30 mil resmas. Tá? Então, prorrogação é isso. A prorrogação é de prazo, ela não afeta as quantidades. Tá? O contrato decorrente da ata terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Eu sempre falo, ata é ata, contrato é contrato. O contrato tem vida própria. Eu tenho uma ata de registro de preços decorrente de uma licitação que teve um edital, que teve uma minuta de contrato. No contrato, na minuta de contrato tem prazo lá. Uma vez que eu puxo dessa ata um contrato, o contrato tem a vida própria, vai seguir a regra própria de contratos.
O que eu preciso fazer é efetivar a contratação ainda dentro da validade da ata. Então, significa dizer que no 11º mês da ata eu posso puxar uma contratação e celebrar um contrato? Posso. E esse contrato vai ter sua vida própria. É assim que funciona. O Leandro coloca aqui, mas continua sem poder aditivar. Aditivar uma ata, né? Aditivar uma ata significa alterar essa ata, tá? Eu posso alterar uma ata? Depende. Posso alterar a ata para fazer uma prorrogação de prazo, alterando o prazo da ata. Posso alterar a ata para fazer uma mudança de preço. Agora, eu não posso alterar a ata para aumentar a quantidade. Isso eu não posso, tá? Então, aditivar é muito amplo, né? Aditivar significa como é que eu formalizo uma alteração, tanto de um contrato quanto de uma ata, por meio de um aditivo, tá? Só que o aditivo pode ter vários motivos. Depende do motivo, tá? Então, eu não posso aumentar a quantidade da ata. Mas, com a nova lei, eu posso mudar preço, é um aditivo. Eu posso prorrogar prazo, aditivo, tá bom? Então, depende do motivo da alteração da ata. Como eu disse, né, questão de obras e serviços de engenharia. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo SRP. Só que algumas regras precisam ser seguidas. Existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Tá? Então, para eu fazer registro de preço, porque no primeiro momento eu penso assim, poxa, mas registro de preço de obra? Obra é o quê? Eu vou construir um prédio aqui, depois eu vou construir um prédio totalmente diferente ali. Como é que eu vou fazer registro de preço de obra, né? No primeiro momento fica difícil de a gente entender isso aí. Se eu tiver um projeto padronizado, querem ver um exemplo? Eu tenho um projeto padronizado de construção de prédio para as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. Eu posso fazer uma licitação pelo sistema de registro de preços para a construção de uma UPA. E aí eu posso, ao longo do prazo de validade, construir várias UPAs no meu estado. Esse é um exemplo, tá? Eu tenho um exemplo aqui no órgão público que eu trabalho, no TCE. TCE a gente tem uma ata de manutenção predial, não, de adequação de espaços. O que é isso? Toda hora tem alguém que pede uma mudança de layout na estrutura, mudar de ambiente, mudar de sala, mudar de andar, aí tem que rever projeto de arquitetura. Isso dá um trabalho danado. Toda semana tem isso. Como é que eu faria isso numa licitação? É difícil, né? Porque a demanda surge assim, é um conselheiro que quer mudar isso. Ó, ontem mesmo, tomou posse aqui no Rio de Janeiro, já mais um conselheiro eleito pela Assembleia Legislativa, aquela coisa toda. Ele já chegou no gabinete, aí ele já vai querer a adequação do gabinete, quantas pessoas ele vai formar na equipe dele e tal. Resumo, precisa de uma intervenção de engenharia, né? Aí como é que a gente faz hoje? A gente tem uma ata de preços com vários serviços de engenharia. A gente manda a nossa arquiteta lá, ela vai conversar com o conselheiro vai dizer o que ele quer. Ela vai desenhar, vai fazer o projeto de arquitetura com base nos itens da ata e vai mandar para aprovação do conselheiro. Se o conselheiro aprovar, ela já tem a ata. O que ela vai fazer? Ela vai emitir uma ordem de serviço para a empresa fazer aquele serviço, a adequação daquele espaço, com base nos itens da ata. Olha que bacana, tá? Então, isso funciona muito bem, tá? É uma contratação que resolveu esse problema dentro do TCE. Então, aqui agora isso fica, né? Na época, eu confesso para vocês que eu fiquei, pô, mas pode isso? Né? Pode fazer isso por ata? Eu fiz crítica na época. Mas o pessoal fala, mas Eduardo, foi o único jeito que a gente, né, conseguiu e funciona perfeitamente bem. Aí quem sou eu para criticar, né? Um negócio que funciona tão bem, não gera eficiência, o preço bom, ou seja, vamos tocar. E foi assim, e assim até hoje, tá? Agora aqui, né? Tem uma pergunta aqui do Renato. Tá aí um termo que deve ser abolido da administração pública, o fulano quer. É verdade, também acho, né? Eu também acho isso, né? Aquilo que a gente discutiu aqui não é TP, né? Necessidade e desejo, né? O fulano quer, se lembra do exemplo que eu dei? O fulano quer um frigobar Brastemp, linha retrô, vermelho, né? Caramba, a gente tem que atender isso? Não, não tem que atender. Cara, mas se tu não atender, tu vai ser exonerado. E aí, como é que fica? É isso que eu escuto aí. Não, mas eu tenho que atender. Eu falei, não é bem assim não, né? Eu já fui exonerado por não atender alguns pedidos, né? Até mesmo no Ministério Público. Então, assim, certas coisas que a gente não concorda, eu, por exemplo, eu não faço, né? Então, artigo 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória,
para fins de registro de preços, realizar procedimento de intenção de registro de preços, para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total das quantidades da contratação. Eu diria para vocês que essa é uma outra característica muito benéfica do SRP, que é o quê? A possibilidade de vários órgãos participarem daquele processo. E é isso que nós chamamos de compra compartilhada. Como é que funciona isso? Quando eu vou fazer o planejamento da minha contratação, vamos imaginar resma de papel A4. Vamos imaginar que eu seja da Secretaria de Planejamento e Gestão. Aí eu começo a planejar estudo técnico preliminar, mapa de riscos, para fazer a compra dessas resmas de papel A4. Aí eu chego à conclusão que é melhor fazer um SRP. Poxa, bacana. Vou fazer uma ata de registro de preços de papel, resma de papel A4 ecológico. Poxa, legal. Só que eu sei que tem vários outros órgãos que também precisam comprar resma de papel A4. Aí o que eu faço? Eu comunico esses órgãos que eu vou fazer um registro de preços. Por quê? Porque se eles tiverem interesse, eles podem participar desse processo. Como é que eu comunico esses órgãos? Eu faço uma intenção de registro de preços, tá? Então, eu faço uma IRP convidando todos os órgãos a participarem do meu registro de preços. A dúvida é, como é que esses órgãos participam do registro de preços? Vamos imaginar que duas secretarias se interessaram, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Como é que eles vão participar desse registro de preços? Eu que sou da CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, estou elaborando o planejamento, estou fazendo o termo de referência. Aí eu recebo a demanda da Secretaria de Educação e a demanda da Secretaria de Saúde, dizendo, olha, nós queremos participar com essas quantidades aqui. Na hora que eu montar o meu termo de referência, e esse é o impacto no TR, na hora que eu montar o meu termo de referência, o que vai acontecer? Eu vou somar todas essas quantidades. O que significa dizer que quando eu mandar isso para a licitação, a quantidade total que vai ser licitada não é só para atender a minha necessidade, é para atender a minha necessidade e a necessidade desses outros órgãos. Então, eu que sou Secretaria de Planejamento e Gestão, sou conhecido como órgão gerenciador, porque eu vou conduzir, vou planejar, vou conduzir a licitação e vou gerenciar a ata desse registro de preços. E esses órgãos, essas duas secretarias que aceitaram o convite, né, que aceitaram a intenção de registro de preços, serão chamados de órgãos participantes. Por que participantes? Porque eles estão participando, inclusive, do planejamento da contratação. Tá? Então, é assim que nós vamos fazer um registro de preços para fazer uma compra compartilhada. Qual é o benefício que nós temos aí? Essas duas secretarias não vão precisar ter custos processuais para fazerem suas próprias licitações, certo? E existe uma tendência de, quando eu aumento a quantidade, uma tendência de preço ser reduzido, tá? Não me lembro se eu falei com vocês, mas aqui no Rio a gente tem um convênio TJ, MP e TCE para compras compartilhadas sustentáveis. Então isso é muito bacana, né? Porque um órgão é gerenciador, ele faz todo o processo, computa a quantidade dos três, lança essa licitação e eu me beneficio dessa ata, assim como os outros dois órgãos, tá? Então, é uma série de vantagens que isso proporciona à administração. Daqui a pouco eu vou mostrar de novo o modelo do TR da AGU para vocês verem o quanto que isso impacta na elaboração do TR. Por quê? Porque, primeiro, na quantidade eu vou colocar a quantidade somada de todo mundo. Mas não é só isso, não. Eu vou ter que listar no TR quem é o órgão gerenciador e qual é a quantidade do órgão gerenciador, inclusive com local de entrega, endereço, né? Depois eu coloco órgão participante 1, nome do órgão, endereço de entrega, qual é a quantidade dele. Porque a empresa que vai participar da licitação, ela precisa saber para quais órgãos ela tem que entregar, quais são os órgãos que podem pedir para ela e qual é a quantidade máxima que ela tem que entregar para cada órgão, se eles pedirem. Tá? O que significa dizer que, quando eu fizer a licitação e tiver a ata, todos esses órgãos podem pedir daquela ata. Tá? Então, isso é o órgão
Isso é a intenção de registro de preços que permite que eu tenha um gerenciador e vários participantes. Isso está crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais nós podemos ver essas tais compras compartilhadas. E continuando aqui, talvez uma das grandes polêmicas do sistema de registro de preços seja o que nós vamos falar agora, que é a tal da carona, né? Vamos pegar esse meu exemplo aqui. CEPLAG é o órgão gerenciador, sou eu, o órgão gerenciador. Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde participaram do processo, têm direito a usufruir dessa ata. A ata está lá dentro do prazo de validade. De repente, o Tribunal de Justiça resolveu comprar resma de papel A4. Aí o Tribunal de Justiça vai começar o seu planejamento. Nisso, ele descobre que tem uma ata da CEPLAG no prazo de validade, exatamente com o papel que ele precisa. Aí o que o TJ pensa? Poxa, para que eu vou fazer a minha própria licitação se já tem uma ata vigente? Então, esse Tribunal de Justiça vai fazer o quê? Vai pedir para aderir a essa ata. É possível isso? Sim, é possível. E essa adesão, né, que é chamada de adesão à ata de registro de preços por órgão não participante, é essa adesão que é chamada no mercado de carona. Por quê? É como se a ata estivesse passando aqui na minha frente e eu estivesse pedindo carona para pegar a quantidade daquela ata. Tá? E eu não participei do processo. Isso é a carona. A carona não existe na 8666. A carona, como eu disse para vocês, ela foi criada naquele primeiro decreto federal 3931 de 2001. Ela foi repetida no decreto 7892 de 2013, porém com maiores limitações, principalmente quantitativas. E agora essas regras da carona, que estão lá no decreto 7892, foram trazidas aqui para a nova lei de licitações. Então agora existe a carona na norma geral, tá? Então, se não participarem do procedimento previsto no CAPT de intenção de registro de preços, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes. Mas aí eles precisam observar alguns requisitos. Quais são os requisitos? Olha, não é bagunça, né? Apresentar justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Essa parte eu até acho tranquila de justificar, porque o simples fato de eu pegar carona vai me eliminar planejamento, condução de licitação, então reduz meus custos e eu ganho celeridade para atender minha necessidade. Então, esse primeiro tópico eu acho tranquilo de justificar. Depois, eu preciso demonstrar que os preços registrados são compatíveis com os praticados no mercado, com base naquilo que nós vimos ontem, né, pesquisa de preços no artigo 23, o que significa dizer que o órgão que quer pegar carona, que é chamado de órgão não participante, ele tem que fazer a sua pesquisa de preços para comprovar que o preço da ata é compatível com o preço do mercado. E ele precisa fazer consulta a quem? Ao órgão gerenciador e ao fornecedor. Por que isso? Porque se eu sou dono do carro, sou eu que decido para quem eu vou dar carona. É a mesma coisa com a ata. Né? Se a CEPLAG é a dona da ata, se o TJ quer pegar carona, ele tem que pedir a aceitação de quem? Da CEPLAG, que é o órgão gerenciador. A CEPLAG pode aceitar ou não. Geralmente, o pessoal aceita. Né? Só que não basta isso. Por quê? Porque a empresa que assinou a ata, quando ela assinou essa ata, ela só se comprometeu a entregar para quem? Para o gerenciador e para os participantes. Então a empresa não é obrigada a entregar para o carona, para o TJ, tá? Só que na prática, na teoria é assim, do jeito que eu estou explicando. Na prática não é bem assim, não. Por quê? Porque na prática criou-se uma coisa chamada mercado de venda de atas. Então, na prática, o que a gente vê acontecer são empresas que formalizam atas em vários lugares. E aí, o que essas empresas fazem? Elas vão aos órgãos públicos vender a facilidade da carona. Olha, pega a carona aqui na minha ata, que minha ata já está assinada. Qual é a empresa está cumprindo, está fazendo alguma ilegalidade? Não, está no direito dela. A legislação permite. Ela viu uma oportunidade de fazer negócio. Está no direito dela.
Mas qual é o problema, então, disso? O problema disso é que, muitas vezes, o gestor, seduzido pela facilidade, ele acaba invertendo o processo de contratação. Porque tudo que eu estou mostrando aqui para vocês eu tenho uma necessidade, eu planejo em cima dessa necessidade para ver o que é melhor para atender essa necessidade. E aí eu descrevo no TR essa solução para poder licitar. Quando uma empresa chega com uma ata já pronta, vamos pensar num computador. A empresa tem uma ata já pronta de um computador que parece o computador da NASA. Só falta falar, inteligência artificial e tudo, né? Só falta voar o computador. Só que o computador tem um preço, né? Como ele tem essas características todas, ele tem um preço bem alto, lá, R$ 10.000. Aí o que que esse órgão público faz? Poxa, eu preciso atualizar meu parque tecnológico. Eu preciso comprar computador. Só que vai me dar um trabalho danado planejar isso, né? Ver o que que é melhor para minha necessidade e tal. Pô, já tem uma ata pronta aqui. Aí sabe o que que eu faço? Pô, empresa, me dá o termo de referência dessa licitação que eu vou copiar. É isso que acontece no mercado de venda de atas. O pessoal copia o termo de referência que deu origem àquela ata. Tá? Então, é isso que não deve acontecer nas caronas. Tá? Só para deixar claro o impacto negativo que a carona pode ter se ela for mal utilizada. Bacana? Não estou falando que a carona é ruim. Estou falando que a carona pode ser muito bem utilizada, mas infelizmente o que a gente vê no mercado é uma má utilização da carona. Sem falar nas coisas que acontecem na Suíça. Né? Porque lá na Suíça, quando uma empresa vai vender a ata dela, quem vai lá é um vendedor. Aí o vendedor chega para o gestor público e fala: pô, pega logo carona aqui, porque eu vou ganhar 20% de comissão. A gente pode rachar essa comissão aí. Aí já adianta a minha vida e a sua. Ainda bem que a gente está no Brasil, porque na Suíça a coisa é bem complicada, né? Aí vamos lá, o Renato colocou aqui, mesmo quando a demanda inicial tenha sido formada como ata, não, não entendi, peraí, eu não entendi a pergunta, Renato. Pode falar, Renato. Essa questão de ata, hoje, ela tem duas ou até três situações bem complicadas do meu ponto de vista. A primeira é que muitos, na minha opinião, confundem a adesão à ata com a formação de uma nova ata. Que é, pelo que eu entendo, quando eu vou fazer a aquisição via adesão, eu pego uma demanda fechada que eu tenho e faço como se fosse uma requisição. Isso, Contrato tudo ali. Tem alguns gestores que confundem um pouco. Se ele tem uma demanda para 100, ele faz a adesão a 100 e vai utilizando durante o ano e às vezes nem utiliza o 100. Ou seja, da ata ele forma uma ata para ele. Na minha opinião, e pelo que eu já vi a respeito, isso aí está equivocado. Mas exato. um outro problema que eu vejo também é que alguns confundem uma outra situação, que é o objeto da minha pergunta. Formata um processo para formação de uma ata de registro de preço, e aí, quando vai fazer a pesquisa de mercado, encontra uma outra ata de registro de preço que tem preços interessantes e converte aquela demanda que era para uma ata, ou seja, uma demanda que era para 12 meses, para uma demanda imediata e faz a adesão da totalidade que ele tinha planejado para 12 meses naquela ata de imediato. Então, assim, desfigura completamente o processo. Porque se ele fosse fazer uma adesão, na minha opinião, ele teria que fazer da demanda imediata, que obviamente não seria da totalidade, e teria que fazer a aquisição do restante num outro processo, seja através de uma nova adesão quando aquela demanda fosse de fato necessária, ou seja, com a formação de uma nova ata. Agora, eu formatar um processo como ata e depois transformar ele numa carona, na minha opinião, não pode ser. Nem Mas é uma pensar. opinião, por isso que eu queria saber se eu estou correto nisso. Seu raciocínio, Renato, está certíssimo, tá? Carona é o quê? Carona é uma adesão à ata. Quando é que eu vou pedir a adesão à ata? Quando eu tenho a necessidade daquela contratação, não é? Então, olha, eu, CEPLAG, eu tenho uma ata aqui de 100 mil resmas. 100 mil resmas para atender a necessidade de quem? CEPLAG, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação.
Fez parte do planejamento, está no meu TR. Aí vem o TJ e precisa de 50 mil resmas. O TJ precisa de 50 mil resmas agora. Não é para formar uma ata, não. Se ele quiser formar uma ata, ele faça a licitação dele. O TJ tem uma necessidade de aquisição imediata de 50 mil resmas. Aí ele pode pedir carona? Pode, desde que ele atenda esses requisitos. Quando ele pedir carona, ele obrigatoriamente tem que contratar as 50 mil resmas. Inclusive, como é que ele vai formalizar a carona? Já emitindo a nota de empenho para a empresa e fazendo a solicitação. E as regras que vão ser seguidas nessa contratação da carona são as regras que estão previstas no edital que deu origem àquela licitação. Acabou, é isso. E realmente você está certo. Já escutei muito órgão perguntando isso. Ah, eu gero uma nova ata? Não, pelo amor de Deus. Carona é uma aquisição imediata. Tá? Então, seu raciocínio está certíssimo. Bacana? Faustone colocou aqui, eu já ouvi falar, mas nunca vi isso acontecer. Coisas que acontecem aí por aí, né? Fazer o quê, né? Aí vamos lá. Tem uma discussão aqui muito grande sobre esse parágrafo terceiro, tá? A faculdade da carona estará limitada a órgãos e entidades de qualquer das esferas que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de preços do governo federal, estadual ou distrital. Percebam que no texto aqui da lei não tem a possibilidade de pegar carona em ata municipal. Ou seja, esqueceram municipal. Aí fica aquela discussão, né? E agora? Não posso mais pegar carona em ata municipal? Pelo texto da lei, não. Pelo texto da lei, não será mais possível pegar carona em ata de municípios. Tá uma confusão tremenda. Aqui no estado do Rio de Janeiro está todo mundo arrancando os cabelos, porque o que mais tem aqui é empresa vendendo para município, fazendo ata para município e vendendo mercado de ata, né? O que mais tem. E aí já tem uma porção de escritório de advocacia aí, ó, escrevendo parecer, né? Abalar o mercado de atas, o Marcos colocou exatamente isso, né? Já tem uma opção de gente escrevendo parecer aí, dizendo, não, mas peraí, princípio da isonomia entre os entes federativos. A lei não poderia dar um tratamento diferenciado para os diferentes entes federativos. Quer dizer que para o Estado pode, para o município não pode? Que história é essa? Tá? Então, já tem pareceres aí dizendo, não, vai ser permitido sim, né, fazer carona de ata de município. Já tem vários. Tem artigo escrito, inclusive, pelo professor Vitor Amorim, favorável a isso. Tá? Então, teremos que ver aí as cenas dos próximos capítulos. Renato, pode falar. Ainda no assunto anterior, um colega aqui me perguntou, que acho que ele não entendeu, eu estava citando o exemplo do seguinte: o órgão público em questão formatou um processo para fazer uma ata de registro de preço, lá para adquirir 10 equipamentos durante 12 meses, né, que seria a vigência da ata. E aí, na fase de levantamento de preços, encontrou-se uma ata que era vantajosa. E aí ele resolveu fazer a adesão de cara das 10 unidades que ele tinha planejado inicialmente. Então, na minha opinião, nesse caso, não seria possível fazer uma adesão, porque o processo inicial era para a formação de ata para uma demanda de 12 meses. Então, eu entendi que nessa situação não seria possível, porque caracterizaria que a minha demanda inicial não era de uma ata de registro de preço. Então, eu entendo que pode ser feita a adesão, mas não nesse processo, porque eu estou desfigurando todo o processo que eu iniciei, porque eu disse que eu tinha uma demanda para 12 meses, não uma Sim, demanda sim. imediata. Não É sei se exatamente quando eu isso. falei, você entendeu essa minha fala. Tá? É exatamente isso, né? Porque quando o órgão fez o planejamento e montou lá a necessidade dele, né, de registrar preço por 12 meses para aquisição de 10 equipamentos, se ele está pensando em fazer uma ata, é porque ele não tem a certeza que vai precisar dos 10 equipamentos, né? E mais, ele está colocando lá para 12 meses, porque dentro desses 12 meses ele pode precisar ou não. Então, qual seria a lógica? Se ele resolveu fazer uma carona, ele só vai fazer carona quando ele tiver de fato a necessidade, tá? Aí vamos imaginar, mas de imediato, dos 10 que a gente ia registrar preço, de imediato eu preciso de 3. Então faz a carona dos 3.
Acabou. Se daqui a 2 meses eu tiver necessidade de mais um equipamento, pede a carona de um equipamento. É assim que vai funcionar, assim que deveria funcionar, tá? Ou seja, esse órgão não pode pegar carona para 10 e ficar pedindo de forma fracionada, não. Se é carona para 10, ele está pedindo 10, está pedindo para contratar 10, tá? Então essa é a lógica. Mas no caso em questão, o problema todo é porque ele tinha uma demanda para 10 durante 12 meses, e quando ele viu a ata, ele decidiu pedir tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E aí, Aí então, eu acho que deu uma desfigurada no processo. desfigura com certeza. Porque Agora, a demanda dele não é 10 para imediato, né? A demanda dele seria 10 ao longo de um determinado prazo, e mesmo assim, característica da ata é você não sabe se vai precisar dos 10, né? Por isso eu estou fazendo a ata. Como é que de repente você fala, não, mas agora eu vou adquirir os 10 por carona? Tem alguma coisa equivocada aí. Fato, isso é fato. aí outro aspecto nessa questão do município, porque, na minha opinião, a adesão ela não é a ata, ela é a adesão ao processo. Então, eu tenho que avaliar se o processo atende o meu nível de necessidade, não só da ata, mas também de transparência e de outras questões aí envolvidas. Então, como historicamente alguns municípios pequenos, principalmente, têm uma certa dificuldade aí nessa parte de consistência de processo, acredito que não foi um esquecimento assim puro, foi um esquecimento, Total. digamos, bem proposital, de É. evitar essa adesão para evitar aqueles municípios que têm muita inconsistência no processo. Eu diria para você que, no meu ponto de vista, não foi esquecimento. Foi proposital exatamente por causa disso. Porque a gente sabe que nos municípios o controle muitas vezes é menor, os processos são formatados de uma forma muitas vezes inadequada. E aí, então, para mim, foi proposital, tipo, não pegue carona nos municípios mesmo, porque vai dar problema. Então, para mim, foi isso que aconteceu. Mas existe essa corrente aí forte doutrinária, né, na qual, olha, isso fere o princípio da isonomia entre os entes federativos, isso vai ter que ser mudado, tá? Então, isso aqui a gente vai ter que esperar realmente ver qual vai ser o posicionamento, principalmente dos órgãos fiscalizadores, tá? Estou vendo aqui que a Márcia colocou uma pergunta. Nesse caso, pode-se entender que, quando decorrer de adesão, não é possível fazer empenho estimativo? Sim, a princípio, se eu estou fazendo uma adesão, é para uma. A princípio, né? Se eu estou fazendo uma adesão, uma carona, eu estou fazendo uma carona para uma contratação imediata. Se é uma contratação imediata, empenho ordinário, né? Então é assim que funciona, ou que deveria funcionar, né? Tá bom? Aí, continuando aqui, um dos grandes problemas na carona é a questão das quantidades, porque a quantidade da carona é uma quantidade adicional. Então, eu tenho os limitadores quantitativos, e esses limitadores trazidos pela nova lei são exatamente aqueles que já conhecemos do Decreto Federal 7892. Então, olha, as aquisições ou contratações adicionais da carona não poderão exceder por órgão ou entidade 50% do quantitativo dos itens do instrumento convocatório. Então, vamos pensar aqui no meu exemplo. A minha ata tem 100 mil resmas, né, para atender aos 3 órgãos. O TJ quer pegar carona na minha ata, quer fazer adesão. Ele pode? Pode, tem que seguir aqueles requisitos, comprovou que é vantajoso, comprovou que o preço está bom, pede para o gerenciador, verifica se a empresa tem interesse, poxa, bacana. Só que eu só posso conceder carona na quantidade máxima de 50 mil resmas, ou seja, até 50% da quantidade que eu registrei. Se eu registrei 100 mil resmas, ele só pode pegar carona em até 50 mil resmas. Só que depois vem um outro órgão, a Assembleia Legislativa, também quer carona. Pode? Pode. Até 50 mil resmas. E assim vai. Eu posso ter vários órgãos pegando carona nessa ata. Mas aí eu preciso ter um limitador. Qual é o outro limitador? O somatório das caronas não pode ultrapassar o dobro da quantidade total. Então, se a quantidade total é de 100 mil resmas, eu posso dar várias caronas, mas o somatório das caronas não pode ultrapassar 200 mil resmas. Essa é a lógica trazida aí pelo Decreto 7892 e agora reproduzida na nova Lei de Licitações. Antigamente, naquele decreto que eu falei para vocês, o antigo 3931 de 2001, não havia essa segunda limitação. Só tinha uma limitação, que era 100% por órgão ou entidade.
Em 2007, o TCU, numa auditoria, ele pegou uma empresa que ganhou uma ata de licitação serviço de saúde de 32 milhões de reais. Houve 62 caronas nessa ata e essa empresa vendeu 2 bilhões de reais para a administração pública. Tá? Então, o TCU bateu demais nessa questão. Bateu, e só em 2013 o governo resolveu mudar o decreto colocando essa outra limitação. Tá? Então, hoje, nós temos essas duas limitações aí. Tem duas situações em que essa limitação do dobro, né, da quantidade total, ela é flexibilizada. É quando o governo federal quer aplicar um programa de governo, tá? E ele faz a sua ata e ele permite que, por exemplo, municípios possam aderir a essa ata para executar recurso público federal por meio de transferência voluntária. Vou dar um exemplo. O governo federal tem uma política pública de incentivo a transporte escolar. Aí o governo federal faz uma licitação, gera uma ata de registro de preço de transporte escolar. Por meio de convênios, o governo federal repassa recursos públicos federais para os municípios contratarem transporte escolar, um programa, um projeto federal. O que vai acontecer? O governo federal incentiva que aqueles municípios peguem carona na sua ata. Nesse caso, eu não tenho limitação do dobro, porque quanto mais municípios pegarem carona, é melhor para o programa. Tá? Então, é um caso em que essa limitação ela é flexibilizada. O outro caso é o seguinte: para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades do Brasil inteiro, se a ata for gerenciada pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, se o Ministério da Saúde fizer uma dispensa emergencial para gerar uma ata de registro de preços para compra de medicamentos ou material de consumo médico hospitalar, diversos órgãos podem pegar a carona nessa ata e eu não tenho essa limitação. Acredito plenamente que isso foi colocado na lei por consequência aí da pandemia, tá? Porque isso vai trazer uma grande celeridade. Se porventura acontecer outra catástrofe dessa, isso traria uma grande celeridade, tá? Para que municípios e estados pudessem fazer aquisição de medicamentos e de material de consumo médico hospitalar. E outra regrinha trazida aí pela nova lei é o que nós já conhecemos também do decreto 7892. Será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a atas de preços de estados, distritos, Distrito Federal e municípios. Tá? Então, existe uma coisa que a gente chama de carona vertical e outra coisa que a gente chama de carona horizontal. O governo federal só pode pegar carona com federal. Então, no âmbito federal, só tem a carona horizontal. Agora, o Estado pode pegar com município, agora está essa discussão, né? Mas o Estado pode pegar com federal? Pode. Estado pode pegar com Estado? Pode. A não ser que o regulamento do Estado impeça. Tá? E olha que coisa interessante. A gente viu que lá não tem a possibilidade de carona na ata municipal. E aqui, o parágrafo 8º, ele coloca, ó, o governo federal não pode pegar carona em ata nem de Estado, nem de Distrito Federal, nem de município. Mas vem cá, de município ninguém pode pegar, porque é o que está escrito lá atrás, né? Então, isso dá muito pano para a manga, dá muita discussão aí na nova lei de licitações, tá? Então, é isso que a gente trouxe aí sobre o sistema de registro de preços, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui o modelo de termo de referência da AGU novamente, justamente para mostrar como que esse registro de preços impacta na elaboração do termo de referência. E aqui a gente vai concluir o nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá, deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu vou agora compartilhar o TR mais uma vez no termo de referência. Deixa eu ver aqui onde ele está. O termo de referência da AGU está aqui. Pronto. Então, deixa eu pegar aqui o bate-papo. Pronto. Tá. Vamos lá. Então, primeiro ponto aqui importante, eu já mostrei, né? O impacto que o tratamento favorecido e diferenciado para pequenas empresas gera no TR. Então, a gente viu aqui a cota divisível, aqui, ó. Gerei, né? Tive que abrir um item em 2, tá? Então, o meu exemplo que eu dei lá foi o papel. Mas vamos continuar aqui. Olha só que interessante isso aqui, olha. Então, reparando aqui que tem uma tabela aqui, ou eu uso essa tabela de cima, ou eu uso essa tabela de baixo. Qual é a diferença dessa tabela de cima para a tabela de baixo? Reparem que a tabela de baixo tem o preço máximo aceitável, que é o valor que é o preço de referência. A tabela de cima não.
Quando é que eu utilizo de cima, quando é que eu utilizo de baixo? Questão do sigilo do orçamento que eu falei para vocês. Se na licitação vocês resolverem fazer sigilo do orçamento, dentro do TR vocês vão apresentar esta planilha aqui, sem os preços. Tá? Agora, se vocês forem trabalhar com orçamento divulgado, vocês vão apresentar a mesma tabela com os preços. Tá? Então, essa é a diferença do sigilo do orçamento para a divulgação do orçamento. E onde é que entra o impacto do SRP? Entra aqui, olha. Vou mostrar um pouquinho mais abaixo. Olha aqui, ó. Se for SRP e se eu tiver órgãos participantes, como eu disse para vocês, eu tenho que discriminar aqui, olha. Estimativa de consumo individualizadas do órgão gerenciador e órgãos e entidades participantes. Eu tenho que colocar órgão gerenciador, qual é o item que ele vai ter acesso, descrição, unidade e quantidades do órgão gerenciador, tá? Órgão participante, eu coloco também endereço, importante, endereço, nome, endereço, quantidade. Dessa forma, a empresa que vai participar da licitação, ela sabe exatamente para quem pode pedir para ela e para quem ela tem que entregar em que quantidades, tá? Então, isso é fundamental. Agora, antes de finalizar, né, eu queria só mostrar mais 2 pontos importantes do SRP que, no meu ponto de vista, né, isso é fundamental que vocês... Deixa eu colocar aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui o bate-papo, porque eu acabei perdendo aqui os últimos, diminuiu demais aqui, tá? É fundamental, tá? É fundamental, no meu ponto de vista, que na hora de vocês fazerem um termo de referência, se a licitação for pelo sistema de registro de preços, que vocês coloquem 2 colunas a mais aqui. Tá? Uma delas está até aqui já, né? O que acontece? Olha a situação e eu me coloco sempre do lado da empresa. Tá? Eu me coloco sempre do lado da empresa. Imagine uma empresa que vai participar dessa licitação de 100 mil resmas de papel A4. É um SRP. Se é SRP, a empresa tem uma expectativa de vender resma de papel A4 para esses órgãos. Não tem a garantia. O órgão pode pedir quando ele quiser, dentro do prazo de 12 meses, a empresa tem que entregar. Vocês já imaginaram se a empresa resolver pedir 5 resmas de papel por semana? Se o órgão público resolver pedir 5 resmas de papel por semana? O que vai acontecer com a empresa? Ela não vai ter condições de entregar isso. Isso é um risco muito grande que a empresa tem no SRP. Porque para ela entregar 5 resmas por semana, o custo logístico dela é maior do que o lucro que ela vai ter nas 5 resmas. Isso inviabiliza a entrega. Então, eu sempre digo, quando vocês fizerem TR para licitação pelo sistema de registro de preços, é importantíssimo que vocês coloquem essa coluna chamada requisição mínima. O que é isso aí? Toda vez que vocês forem pedir o objeto para a empresa, vocês vão pedir, no mínimo, uma quantidade X. Isso aí é para dar uma garantia para a empresa poder formar o preço dela. Isso é muito importante. Tá? Então, eu sempre coloco essa coluna de quantidade mínima por solicitação, requisição mínima, o nome varia, né? Mas é importantíssimo isso. Isso é um ponto importante. O segundo ponto importante é o seguinte: muitas vezes você planeja o seu registro de preços para 12 meses, mas você não sabe exatamente a quantidade que você vai precisar nos 12 meses. Mas você já sabe a quantidade que você precisa de imediato. Então, vamos lá. Eu estou registrando o preço de 100 mil resmas de papel A4. E agora, de imediato, eu estou precisando de 10 mil resmas. Então, o que eu oriento que vocês façam? Coloque uma coluna, já que é registro de preços, coloque uma coluna dizendo quantidade para entrega imediata. Você está garantindo para a empresa que, embora seja um SRP, pelo menos 10 mil você vai pedir de imediato. Qual é a vantagem disso? A vantagem é a seguinte: se eu sou uma empresa e eu vou participar de uma licitação pelo SRP, eu não trabalho com economia de escala. Porque a empresa, o órgão público pode pedir uma unidade ou pode pedir 100 mil unidades. Como é que eu vou trabalhar com economia de escala se eu não sei qual quantidade que o órgão vai pedir? Agora, se o órgão público coloca no edital para mim
que ele vai registrar preço de 100 mil, mas que 10 mil ele garante que ele vai pedir de imediato, eu já posso trabalhar com a economia de escala para pelo menos 10 mil. Isso faz com que o preço caia. Tá? Então, eu sempre tenho orientado os órgãos para que coloquem essas duas colunas aí no termo de referência. Todo mundo entendeu? Tá? A Elisângela colocou aqui, para fim de conhecimento após a discussão do tema atual. Ela coloca aqui, o que diz a orientação normativa AGU número 69 de 2021, que trata da dispensa de parecer jurídico? Elisângela, eu não conheço, tá? Eu não conheço esse parecer da AGU, tá? Essa orientação normativa da AGU. Se você quiser, se você tiver ela aí, quiser transcrever aqui para a gente, eu não conheço. Como eu não trabalho com a AGU, né, com fiscalização, com assessor, com o trabalho jurídico da AGU, né, eu não tenho acesso assim direto a essas informações da AGU, tá? Ela botou aqui. Com base na interpretação finalística e sistemática que se extrai da orientação normativa AGU, conclui-se: não é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações diretas por dispensa, tá? Dispensas de pequeno valor. Não é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações diretas por. Ah, eu já li isso já. As contratações por dispensa 753 seguintes da carta, desde que o valor praticado observe os limites estabelecidos, tá? Não é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações da inexigibilidade também nos valores. Show, show. O que que é isso aqui, né? O que que é isso aqui, tá? É uma orientação normativa da AGU, tá? Tentando facilitar o processo de contratação quando o preço envolvido naquele processo está dentro dos limites da dispensa, tá? Por quê? Economia processual, tá? Se o processo é para fazer uma compra, uma contratação de algo que tem um valor pequeno, não tem lógica eu gastar mais com o custo do processo do que com o custo do próprio objeto. Tá? E aí, o que se estabelece como valor pequeno? São aqueles limites de dispensa, 75.1 e 75.2. Artigo 75.1 para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos, até R$ 108 mil em os quebrados. Inciso 2, para compras e serviços em geral, até 54 mil e aqueles centavinhos lá. Não, esses são os valores pequenos na nova lei de licitações, tá? Então, significa dizer o seguinte, olha, a nova lei de licitações, nós já sabemos, e a gente já viu isso inclusive no curso anterior, que ela muda a postura da assessoria jurídica. A assessoria jurídica passa a fazer controle da legalidade do processo de contratação, inclusive da fase preparatória. Não é só o que tem na 8666, parágrafo único, artigo 38, aprovar a minuta digital de contrato. Mudou. O trabalho agora da assessoria jurídica é muito mais amplo. Então, o que a AGU está falando? Poxa, mas peraí, esse trabalho vai encarecer o processo. Se você está com um processo de valor pequeno, não mande para a assessoria jurídica, porque você vai encarecer o processo. Basicamente, é isso, né? Não é obrigatória a manifestação da assessoria jurídica nesses casos. Eu posso trazer como exemplo, eu vou até parar de compartilhar aqui, né? Elisângela, eu posso trazer como exemplo o meu trabalho que eu fazia, tá, lá no Ministério Público. Quando eu estava trabalhando lá no Ministério Público do Estado do Rio, nós criamos lá, como eu disse para vocês, a assessoria de controle da economicidade. Toda vez que acabava o planejamento de uma contratação, TR pronto, pesquisa de preços ok, em vez de o processo ir para a diretoria de licitações, ele ia para o setor em que eu trabalhava, para nós fazermos a análise de todo o planejamento, para ver se o planejamento tinha sido bem feito. Poxa, bacana. Só que a gente começou a receber processo de R$ 500, dispensa de licitação de R$ 500, dispensa de licitação de R$ 2.000. Aí eu fui pessoalmente ao ordenador de despesas e falei, olha, não concordo de esses processos pequenos passarem por aqui. Porque não tem lógica eu encarecer o custo do processo, não é? Para comprar pilha de R$ 500. Não tem lógica isso, não é? Sabe qual foi a resposta? Mas eu, para ordenar as despesas, eu me sinto mais confortável com o parecer de vocês. Então, eu prefiro que passem. Então, a partir daquele momento, todo o processo de contratação, independentemente do preço, passava pela assessoria de economicidade. O que a AGU está falando aqui é justamente o outro lado da moeda. Poxa, se você tem um processo de pequena monta, não mande para o parecer da assessoria jurídica, você não é obrigado. Tá? Então, essa é a ideia trazida aí pela orientação normativa da AGU.
Finalizamos, pessoal, tá? Então, vamos lá. Só para eu fechar aqui, eu vou compartilhar agora os meus contatos aqui com vocês. Olha, compartilhar. Vou deixar com vocês aqui os meus contatos, tá? Então, meu site, www.eduguimarães.com. O que vocês vão encontrar lá no site? Jurisprudência do TCU, jurisprudência do TCE do Rio, desde 2016, né? Vou atualizar agora com 2022, só sobre licitações e contratos. Manuais e modelos, modelos de planilha de custos, esses modelos de ATP e TR, manual de TR, manual de ATP, então tem muito material ali de apoio, tá? Vocês vão encontrar artigos sobre licitações e contratos também, tem muita coisa lá escrita lá sobre licitações e contratos, tem link para o meu perfil no Instagram, tem link para o meu canal do YouTube, tá? Então tem todos os cursos que a gente ministra, então tá tudo bem descrito lá no site. Atualmente, em matéria de redes sociais, né? A rede social que a gente mais utiliza para divulgar o nosso trabalho é o Instagram. Então, se vocês puderem seguir lá, vai ser um grande prazer. Meu perfil lá é Professor Edu Guimarães, né? Então, todos os cursos que a gente lança, as lives, webinários, tudo a gente lança, né, pelo Instagram. E se vocês, porventura, tiverem alguma dúvida sobre esse material, sobre essa parte toda da fase preparatória, eu estou totalmente à disposição de vocês. No meu e-mail é esse aí, contato@eduguimarães.com, tá? Grande satisfação poder mais uma vez estar com vocês aqui, né? Eu me lembro que eu tive no começo do ano, né, no auditório aí do Ministério Público, e a gente teve aquele primeiro dia de aula e infelizmente a gente teve aquela questão, né, das pessoas que pegaram Covid, e a gente teve que migrar, né, do curso presencial para o curso online. E aí eu dei aula até do auditório não, do estúdio aí do MP, né? Liberaram o estúdio do MP para eu concluir o curso, né? Então, foi uma experiência muito bacana. Eu, particularmente, já tive muito a palmas aí, ministrando muitos cursos no ano passado. E realmente é uma grande honra poder participar desse processo de capacitação que vocês estão fazendo aí sobre a nova lei de licitações, né? Muito bom ficar com vocês aqui essas 4 tardes. A interação de vocês agregou muito valor ao curso, né? Eu sempre falo isso, né? Se eu ficasse aqui falando e ninguém interagisse, né, ia ser um porre. O curso seria muito chato, a gente não teria o mesmo nível de informação que a gente teve aqui, as perguntas de vocês engrandeceram demais, né? E é isso que a gente leva, né, para o nosso dia a dia. E eu acabo aprendendo também com vocês, né, porque as perguntas que vocês colocam me fazem refletir também, né? Então, muitas vezes a gente acaba também aprendendo mais. Vou passar a palavra. É Cleivane que está aí? Querendo falar? Isso. Oi, Cleivane. Sim. Não, Eduardo, é mais para fazer os agradecimentos em nome da Escola Superior do Ministério Público Tocantins. Foi excelente, eu acho que é unânime assim, essa constatação, né? E, então, em nome da escola, quero agradecer assim, por sua disponibilidade, pela atenção com que tem tratado a escola, inclusive sugerindo conteúdo, sugerindo nomes para nos auxiliar nessa empreitada, que é desenvolver essa trilha de aprendizagem. Então, ainda restam, além dessa atividade, pelo menos mais 7 módulos para a gente desenvolver. Olha, legal. Então, em agosto, já informando para os colegas aí, a gente tem, no começo de agosto, previsão de um módulo que a gente está chamando ainda de aspectos mais gerais da lei, né, relacionado à adequação às novas diretrizes para sanções administrativas. E depois tem modalidades e ritos procedimentais da fase de licitação, contratação direta na lei, para a gente poder ir aprofundando um pouco mais as sistemáticas que você já tão brilhantemente iniciou conosco, né? Atuação da assessoria jurídica e controle externo na estruturação e organização articulada das ações, o regime contratual, os serviços terceirizados, a questão dos contratos e obras de engenharia, de construção, e a ideia é, a partir do 4º módulo, especialmente, a gente começar a realizar essas atividades de maneira presencial, essas oficinas presenciais, porque sabemos que não é fácil também para os colegas que estão participando da trilha acompanhar todo o desenvolvimento do curso e, ao mesmo tempo, ter que dar atenção para algumas tarefas do trabalho, né? Então, a ideia é que nós possamos, daqui para frente, iniciar alguns módulos, algumas oficinas de caráter presencial e já pautando as questões práticas que envolvem o contrato de licitações do Ministério Público do Tocantins. Agradecer também a participação de todos os cursistas. Você tem toda a razão ao dizer que foi uma turma bastante participativa, né? Interagiu bastante, questionou, colocou suas opiniões,
E é isso mesmo, precisa ser assim, para que seja um diálogo e não um monólogo, e para que a gente possa tirar o máximo de proveito de quem tem a expertise nos temas, né? Então, é isso. Dizer para o pessoal também que nós precisamos proceder às avaliações que estão lá na nossa plataforma EAD. É fundamental, não só para a certificação, mas especialmente para que, pedagogicamente, a gente possa planejar e replanejar, avaliar as nossas atividades e tomar direcionamentos que sejam necessários para garantir sempre a melhor qualidade. Então, pedir para o pessoal não deixar de fazer a avaliação que está disponível lá na plataforma EAD CESAF. Ela é fundamental. É isso, um abraço bem carinhoso em nome da diretora da Escola Superior do Ministério Público, a doutora Cíntia. Meus agradecimentos mais sinceros possíveis e dizer que a gente vai continuar se falando, porque nós estamos contando também com essa sua colaboração para nos auxiliar a ir sempre redirecionando a trilha pelo melhor caminho possível. Ótimo. Olha, eu que agradeço, tá, Cleivânia? Eu agradeço demais aí pelo convite, pela oportunidade, né? Fiquei muito feliz de saber dessa ideia da trilha de aprendizado sobre a nova lei de licitações, tem tudo para ser um sucesso, né? Os nomes que vocês me pediram são nomes, assim, professores top demais. Então, vocês vão ter acesso aí, espero que consigam fechar aí a contratação. São nomes assim, que Vitor Amorim, se conseguir fechar com todos eles, olha, vocês vão ter o que tem, no meu ponto de vista, o que tem de melhor aí em licitações e contratos, né? Então, parabéns aí pela trilha de aprendizagem, parabéns a todos vocês, né, por estarem aqui interagindo e contribuindo para agregar ainda mais valor para o nosso curso. E eu estou à disposição, como eu falei, né? Quando precisar, já sabem onde me achar, é só procurar, só mandar mensagem que eu estou à disposição. Aí, pessoal, agradeço as palavras de vocês também no chat, tá? Agradeço demais aí as mensagens, tá? E a gente vai se encontrar por aí no futuro, em outros cursos, em outros eventos, né? Seja online, seja presencial, estaremos juntos em outras oportunidades também, tá bom? Que assim seja. Um abraço a todos, então, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.